O tribunal estava em silêncio. Todos observavam com desprezo o jovem negro sentado no banco dos réus. Ele usava um paletó surrado, tinha apenas 19 anos, e para muitos ali não passava de um caso perdido. O juiz, um homem arrogante e acostumado a sentenciar jovens como ele sem pestanejar, riu com desprezo. E então, garoto, quem vai te defender? A resposta do jovem fez a sala inteira prender a respiração. Eu mesmo. O que ninguém sabia era que aquele réu não era um criminoso qualquer, mas um advogado genial disfarçado. E você? Acha que devemos julgar alguém pela aparência? Comente aí. Lucas Andrade se levantou calmamente. Seu rosto não demonstrava medo nem insegurança, apesar dos olhares de desprezo ao seu redor. Ele ajeitou o paletó surrado e caminhou até o centro do tribunal. O juiz Álvaro folheava alguns papéis e nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Com um tom entediado, resmungou. Muito bem, garoto. Como pretende se declarar? Lucas cruzou as mãos na frente do corpo e respondeu com firmeza. Com todo respeito, Excelência, antes de qualquer declaração, eu gostaria de fazer uma observação sobre este caso. O juiz ergueu uma sobrancelha, visivelmente impaciente. Observação? Você está aqui para responder às acusações, não para dar aula. Eu entendo, Lucas disse, mantendo o tom calmo. Mas me parece que há uma falha processual nos autos, e acredito que isso deva ser corrigido antes de prosseguirmos. O promotor, que até então estava relaxado na cadeira, virou a cabeça para encarar Lucas com mais atenção. Do que exatamente você está falando? Perguntou o juiz, agora franzindo o senho. Lucas apontou para um dos documentos na mesa do juiz. O senhor mencionou as provas contra mim, mas a análise pericial anexada ao processo foi assinada por um perito que teve sua licença cassada no mês passado. Isso torna o laudo inválido e, tecnicamente, essas provas não poderiam ser usadas para fundamentar a acusação. A sala ficou em silêncio. O juiz olhou para o promotor, que imediatamente pegou o documento e folheou as páginas, claramente desconcertado. Isso não... Pode estar certo, murmurou o promotor. O juiz ajeitou a postura na cadeira e bateu o martelo uma vez na bancada, tentando retomar o controle. Isso não muda nada. Ainda há outras provas contra você. Lucas deu um passo à frente e continuou. Excelência, meu ponto aqui não é debater a validade das provas, mas sim destacar que o tribunal está prestes a julgar um caso com base em um erro grave. Não acha que deveríamos garantir que todo o processo seja conduzido corretamente? O juiz não respondeu de imediato. Pela primeira vez, Álvaro percebeu que aquele jovem não era um réu comum. Lucas não estava apenas se defendendo, ele estava controlando o tribunal. O juiz Álvaro soltou uma risada curta e irônica. Você tem certeza de que não quer reconsiderar e aceitar um advogado de verdade? Lucas permaneceu impassível. Agradeço a preocupação, Excelência, mas estou seguro da minha decisão. O juiz suspirou dramaticamente e se virou para o promotor. O senhor já viu algo assim? Um garoto achando que pode argumentar contra um tribunal como se estivesse num programa de TV. O promotor, que até então folheava o processo, sorriu e sacudiu a cabeça. Com todo respeito, meritíssimo, eu já vi réus negarem advogados por arrogância, mas nunca alguém tão iludido. O público riu baixinho. Algumas pessoas na plateia cochichavam, trocando olhares de escárnio. Para eles, aquilo era apenas mais um jovem, preto da periferia, tentando parecer inteligente. Mas Lucas não demonstrou qualquer sinal de desconforto. Apenas ajeitou a postura e manteve o olhar fixo no juiz. Se me permite, Excelência, prefiro que avancemos no caso, ao invés de discutirmos se eu sou capaz ou não. Afinal, a lei me garante esse direito. O tom calmo do jovem causou um breve silêncio na sala. O juiz estreitou os olhos, incomodado com a tranquilidade dele. Muito bem, já que quer insistir nessa farsa,
que comece a audiência, mas eu garanto que no final você vai se arrepender. Lucas continuou firme sem piscar. Ele sabia que aquele julgamento não seria fácil, mas estava pronto para provar que ninguém deveria ser subestimado pela aparência. O promotor levantou-se e ajeitou a gravata, pronto para conduzir o interrogatório. Ele estava certo de que desmontaria qualquer argumento daquele jovem que ousava se defender sozinho. Muito bem, Sr. Andrade, disse ele caminhando lentamente pela sala. Vamos direto ao ponto. Você foi encontrado perto da cena do crime. Há testemunhas que afirmam tê-lo visto fugindo. Como pretende justificar isso? Lucas permaneceu calmo. Antes de responder, gostaria de esclarecer algo. O promotor ergueu uma sobrancelha. Esclarecer o quê? O senhor mencionou testemunhas. Poderia especificar quais delas foram ouvidas sob juramento e quais apenas prestaram depoimentos informais? O promotor piscou algumas vezes, surpreso. Como assim? Lucas virou-se para o juiz e continuou. Excelência, o artigo 203 do Código de Processo Penal estabelece que toda testemunha deve prestar compromisso de dizer a verdade antes de ser ouvida. No entanto, pelo que vi nos autos, há pelo menos 2 declarações registradas que não possuem esse compromisso formal. Isso significa que esses depoimentos não têm a mesma validade no julgamento. A sala ficou em silêncio. O juiz pegou os documentos e folheou as páginas com mais atenção. O promotor, visivelmente desconcertado, pigarreou. Isso é um detalhe técnico. O fato é que há provas suficientes contra você. Lucas não recuou. Se é um detalhe técnico, por que estamos usando essas informações como base para a acusação? O devido processo legal exige que todas as provas e testemunhos sejam obtidos corretamente. Ou será que estamos dispostos a ignorar isso? Os cochichos começaram na plateia. Advogados que antes assistiam desinteressados, agora olhavam Lucas com mais atenção. O juiz bateu o martelo na mesa. Ordem. No tribunal, ele respirou fundo e olhou diretamente para Lucas. Pela primeira vez, não havia deboche em sua expressão, mas algo que parecia uma pontinha de irritação. Você parece saber muito sobre o processo penal, murmurou o juiz, cruzando os braços. Lucas apenas sorriu de leve e respondeu com calma. Eu estudo bastante, Excelência. Naquele momento, todos perceberam que algo estava diferente. O jovem negro que eles haviam subestimado não estava ali para ser humilhado. Ele estava ali para vencer. O promotor respirou fundo, tentando manter a compostura. Ele não esperava que aquele garoto soubesse tanto sobre leis. Muito bem, Sr. Andrade, disse, tentando recuperar o controle. Já que você parece tão confiante, vamos falar das provas materiais. A polícia encontrou suas digitais em um dos objetos próximos à cena do crime. Isso não é evidência suficiente. Lucas cruzou os braços, refletiu por um segundo e respondeu. Excelência, antes de continuar, o senhor poderia me conceder um pedido? O juiz Álvaro arqueou as sobrancelhas. Um pedido? Sim, Excelência. Gostaria que o promotor apresentasse o laudo completo da perícia das digitais. A defesa tem o direito de examinar essa prova. O promotor olhou rapidamente para sua pasta, virou algumas páginas e franziu a testa. Isso não é necessário. O relatório já comprova a presença das suas impressões digitais. Lucas deu um passo à frente. Ah, então o senhor leu o relatório inteiro? Claro! Ótimo! Então poderia nos dizer em qual superfície exata foram encontradas minhas digitais? O promotor congelou. O juiz olhou para ele, esperando uma resposta. O silêncio pesou na sala. Lucas manteve a postura firme. O senhor está com o laudo aí. Só precisa dizer onde exatamente encontraram minhas digitais. O promotor folheou os papéis mais uma vez, agora visivelmente nervoso. Ele limpou a garganta. No objeto próximo à cena. Lucas sorriu levemente. Qual objeto? O promotor ficou em silêncio.
Algumas pessoas na plateia se mexeram em seus assentos. O juiz, percebendo o desconforto, bateu o martelo levemente. O promotor deve responder. Sem saída, ele admitiu. O laudo apenas menciona proximidade da cena, mas não especifica a localização exata. Lucas virou-se para o juiz. Excelência, então me diga, como um tribunal pode julgar alguém com base em um laudo incompleto? Os cochichos na plateia aumentaram. Alguns advogados trocavam olhares surpresos. O juiz, agora sem o ar de deboche de antes, folheou rapidamente os documentos. Seu rosto se fechou. Pela primeira vez, ele parecia perceber que Lucas não era um jovem qualquer. O promotor, que minutos antes parecia seguro da vitória, agora estava completamente sem palavras. Lucas respirou fundo e caminhou lentamente pelo tribunal, aproveitando o silêncio constrangedor que havia se instalado. Excelência, se me permite, já que a acusação está com dificuldades para esclarecer as provas, eu mesmo gostaria de levantar alguns pontos. O juiz Álvaro, ainda folheando os documentos, olhou para Lucas com uma expressão neutra. A arrogância de antes havia desaparecido. Faça suas considerações. Lucas virou-se para a plateia, onde alguns advogados e estudantes de direito assistiam com atenção. Desde o início deste julgamento, fui tratado como um jovem irresponsável que não sabe o que está fazendo. Meu conhecimento foi ridicularizado e fui subestimado por me defender sozinho. Mas agora, quando começo a apontar falhas na acusação, de repente ninguém consegue responder às minhas perguntas. Ele virou-se para o promotor e continuou. Até agora, o senhor citou provas, mas não soube explicar como foram coletadas corretamente. O laudo pericial tem falhas. As testemunhas não prestaram juramento formal e as digitais mencionadas não têm uma localização precisa. Então me diga, excelência, esse tribunal pretende condenar alguém com base em um processo tão mal conduzido? A sala ficou ainda mais silenciosa. O juiz entrelaçou os dedos, visivelmente incomodado. Lucas aproveitou o momento. E tem mais um detalhe, disse, pegando uma pasta sobre a mesa da defesa. O próprio Código de Processo Penal estabelece que a cadeia de custódia das provas deve ser garantida. Mas, segundo este relatório oficial que consegui, os objetos da perícia ficaram sem vigilância por quase 6 horas antes de serem registrados. O juiz pegou o documento rapidamente e começou a lê-lo. Isso é verdade? Perguntou. Agora sério, olhando para o promotor. O promotor abriu e fechou a boca algumas vezes, mas não encontrou palavras. Lucas respirou fundo e se virou para o tribunal. Excelência, se este caso fosse realmente sólido, essas falhas não existiriam. Mas o que temos aqui é um conjunto de provas frágeis, um processo repleto de erros e uma acusação que não consegue nem explicar os próprios documentos. O tribunal inteiro murmurava. O juiz, que até então tratava Lucas com descaso, agora o encarava com respeito e preocupação. Lucas tinha acabado de virar o jogo. O ar parecia pesado dentro do tribunal. O som dos murmúrios havia desaparecido, e agora tudo o que se ouvia era o farfalhar das páginas que o juiz Álvaro virava rapidamente, tentando encontrar algum argumento para rebater Lucas. O promotor estava pálido. Segurava os papéis com as provas, mas parecia incapaz de dizer qualquer coisa. Seu discurso confiante havia evaporado diante dos olhos atentos da plateia. Lucas, por outro lado, permaneceu firme, esperando a reação do tribunal. Ele não precisava dizer mais nada. O silêncio ao seu redor já dizia tudo. O juiz tirou os óculos, esfregou os olhos e respirou fundo. Isso é inesperado. Ele voltou o olhar para o promotor. O senhor tem algo a dizer sobre essas inconsistências? O promotor pigarreou, ajeitou a postura e tentou responder, mas sua voz saiu vacilante. Meritíssimo, eu acredito que essas falhas não sejam suficientes para invalidar todo o caso. Lucas ergueu uma sobrancelha.
O senhor está dizendo que provas incompletas, depoimentos inválidos e um laudo questionável ainda são suficientes para condenar alguém? O promotor abriu e fechou a boca. O juiz bateu o martelo levemente na bancada. Ordem no tribunal! Ele suspirou e olhou diretamente para Lucas. Pela primeira vez, seus olhos não carregavam deboche, mas um misto de surpresa e respeito. Senhor Andrade, começou o juiz, você tem certeza de que nunca atuou como advogado antes? Lucas sorriu de leve. Tenho certeza, Excelência, mas já estudei muitos casos parecidos com este. O juiz cruzou os braços pensativo. Ele sabia que, se continuasse levando aquele julgamento adiante, acabaria desacreditado. O tribunal inteiro percebeu que o jovem que eles haviam ridicularizado era, na verdade, a pessoa mais inteligente naquela sala. O juiz Álvaro ajeitou a toga e olhou para Lucas com uma expressão séria. Senhor Andrade, vou ser direto. Quem é você, afinal? A sala inteira prendeu a respiração. O promotor, antes tão seguro, agora parecia mais ansioso do que nunca. Lucas inspirou profundamente antes de responder. Meu nome é Lucas Andrade. Tenho 19 anos e sou estudante do último ano de Direito. O choque foi imediato. Os murmúrios voltaram a percorrer o tribunal. O juiz franziu a testa. Isso não faz sentido. 19 anos e no último ano de Direito? Como isso é possível? Lucas manteve o olhar firme. Eu comecei a faculdade aos 15 anos. Passei no vestibular direto do ensino médio, por meio de um programa de incentivo para estudantes de alta performance. Desde pequeno, sempre fui apaixonado por leis. Meu sonho era ser um grande advogado. O juiz arregalou os olhos. O promotor recuou um passo. O público cochichava entre si, incrédulo. Mas então, por que você está aqui como réu? Questionou o promotor, ainda tentando entender. Lucas suspirou. Eu fui acusado injustamente. Na verdade, eu estava ajudando uma pessoa que realmente cometeu um crime, mas nunca fui ouvido corretamente. Quando percebi como o sistema tratava jovens como eu, decidi que me defenderia sozinho. Queria mostrar que muitos julgamentos são baseados em preconceito e não em fatos. O juiz trocou um olhar sério com o promotor. Pela primeira vez, parecia enxergar Lucas além de sua aparência. Você queria provar um ponto e conseguiu. Lucas assentiu. O silêncio no tribunal agora não era mais de desprezo, mas de respeito. Aquele jovem que foi humilhado e zombado havia mostrado que ninguém deve ser julgado pela aparência. O tribunal estava em silêncio absoluto. O juiz Álvaro encarava Lucas sem saber o que dizer. Até poucos minutos atrás, ele o via como apenas mais um jovem insolente tentando se safar de uma acusação. Agora, estava diante de um gênio do direito que acabara de desmontar toda a acusação com precisão cirúrgica. O promotor limpou a garganta e tentou argumentar. Meritíssimo, independentemente do histórico do réu, os fatos continuam sendo os fatos. Ainda há... Lucas ergueu a mão educadamente, interrompendo-o. Com todo respeito, Excelência, gostaria de fazer um último questionamento antes que a acusação tente salvar o que resta deste caso. O juiz Álvaro assentiu, ainda processando tudo o que acontecia. Lucas pegou um dos documentos que estavam sobre a mesa e o ergueu. Meritíssimo, este é o relatório assinado pelo senhor, autorizando a aceitação de todas as provas da acusação, correto? O juiz olhou para o papel e assentiu. Sim. Lucas abriu um sorriso discreto. Pois bem, esse documento foi assinado pelo senhor às 22h35, do dia 14 de abril, correto? O juiz olhou o cabeçalho do papel e confirmou. Sim. E o que isso tem de mais? Lucas puxou um segundo documento e o colocou à vista de todos. Este aqui é um registro oficial do tribunal, informando que, na noite do dia 14 de abril, o senhor não estava no fórum, mas sim
participando de um evento de gala da magistratura em outro estado. O juiz Álvaro arregalou os olhos. O promotor franziu a testa e pegou rapidamente os papéis para verificar. A plateia começou a murmurar. Isso significa, continuou Lucas, mantendo a voz firme, que este documento foi assinado sem a devida análise, ou pior, que alguém assinou em seu nome. O juiz abriu e fechou a boca, mas nenhuma palavra saiu. O promotor parecia ter perdido completamente a cor do rosto. Lucas cruzou os braços. Excelência, diante dessa falha gravíssima no processo, fica claro que este julgamento nunca deveria ter acontecido. E se um juiz comete um erro desses, como podemos confiar que a justiça está sendo feita corretamente? O tribunal explodiu em burburinhos. O próprio juiz, antes tão seguro, agora estava sem palavras diante do garoto que havia ridicularizado. O juiz Álvaro permaneceu em silêncio. Seu rosto estava tenso e ele parecia incapaz de responder às acusações feitas por Lucas. O promotor folheava os documentos desesperadamente, tentando encontrar alguma justificativa para a falha exposta. Mas não havia saída. Lucas deu um passo à frente e olhou diretamente para o juiz. Excelência, este tribunal passou as últimas horas me tratando como um réu qualquer, um jovem que não teria capacidade de se defender. Mas, agora, diante das provas apresentadas, eu pergunto, quem realmente está cometendo erros aqui? Os murmúrios na plateia ficaram mais altos. Advogados trocavam olhares surpresos, e alguns até pareciam satisfeitos em ver o juiz sendo confrontado daquela maneira. O juiz Álvaro respirou fundo e pegou o martelo batendo na bancada. Ordem no tribunal. Lucas não recuou. Ele sabia que estava no controle agora. Com todo respeito, excelência, o senhor pode até pedir ordem no tribunal, mas não pode ignorar os fatos. Este processo tem falhas. As provas foram aceitas sem análise adequada. E agora temos evidências de que houve um erro grave em sua própria assinatura. O juiz finalmente olhou nos olhos de Lucas. Seu semblante não era mais de arrogância, mas sim de uma mistura de choque e respeito. O que você quer, senhor Andrade? Lucas cruzou os braços. Justiça. O juiz ficou em silêncio por um momento. Então, respirou fundo e se virou para o promotor. Diante das inconsistências apontadas pela defesa, não há como dar continuidade a este julgamento sem uma reavaliação completa do processo. Declaro o caso anulado e todas as acusações contra o réu retiradas. A sala inteira explodiu em reações. Algumas pessoas aplaudiram discretamente, enquanto outras cochichavam, surpresas com o desfecho. Lucas fechou os olhos por um segundo e soltou um suspiro de alívio. Ele havia conseguido. O promotor, derrotado, abaixou a cabeça, sem argumentos para contestar a decisão. O juiz, por sua vez, observava Lucas com uma expressão que ninguém esperava ver. Respeito. Lucas havia vencido. E não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que já foram injustiçados sem ter a chance de se defender. O tribunal esvaziava aos poucos, mas Lucas ainda estava lá, sentado por um momento, absorvendo tudo o que havia acontecido. Ele não apenas se livrara de uma acusação injusta, mas também provou que ninguém deveria ser julgado pela aparência. O juiz Álvaro, que já estava se levantando para sair, parou por um instante e olhou para Lucas. Havia algo diferente em seu olhar agora. Ele respirou fundo e caminhou até o jovem. Senhor Andrade. Lucas ergueu os olhos. O juiz hesitou por um instante, como se não soubesse direito o que dizer. Então cruzou as mãos atrás das costas e falou com um tom menos rígido do que antes. Eu subestimei você. Lucas permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Quando você entrou aqui, eu pensei que seria só mais um jovem arrogante tentando se livrar de uma condenação. Mas agora vejo que você não é apenas inteligente. Você tem um senso de justiça que poucos advogados experientes demonstram. Lucas se levantou e encarou o juiz.
Com todo respeito, Excelência, eu não queria provar nada para o senhor. Eu queria provar para todos que justiça de verdade precisa ser baseada em fatos, não em preconceitos. O juiz assentiu, pensativo, e conseguiu. O promotor passou apressado por eles, sem sequer olhar para Lucas. Ele havia sido completamente humilhado naquele julgamento. Antes de sair, o juiz fez uma última pergunta. Você ainda quer ser advogado? Lucas sorriu levemente. Mais do que nunca. O juiz Álvaro soltou um pequeno sorriso antes de se afastar. Lucas pegou sua pasta, deu uma última olhada para o tribunal vazio e saiu. Ele sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que enfrentaria na vida, mas agora ele tinha certeza de uma coisa: ninguém nunca mais o subestimaria. E você, já passou por uma situação onde foi subestimado? Como reagiu? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.